E aí, pessoal, olá, aqui é o professor Jack Namar. Esse é o mais novo vídeo do canal, né? Então, depois de alguns anos sem postar conteúdo, o historiador falou mais alto e eu resolvi voltar a divulgar, né, material científico, material historiográfico aqui no meu canal, né? Então, é muito bom estar aqui com vocês novamente. Faz alguns anos, realmente, como eu acabei de dizer, que eu tinha postado qualquer coisa aqui no canal. Então a ideia é que a gente volte a divulgar história aqui nesse perfil do YouTube, né? Acontece que a minha ideia é ficar postando pelo menos um vídeo por semana aqui no canal, né? No Professor Jack. E nós vamos começar com uma playlist nova, bem interessante, onde nós vamos discutir a evolução humana. Então veja que tema incrível. A gente vai discutir de uma forma científica, né, com evidências, com material de produção acadêmica mesmo. E a ideia é que a gente passe a divulgar conhecimento histórico de uma forma séria, de uma forma documentada. E como tema inicial, eu resolvi criar uma playlist sobre a evolução humana. De antemão, nós temos que abandonar aquela imagem clássica, né, daquela escadinha evolutiva que pega primatas antigos até chegar à nossa espécie atual. Nós sabemos que já faz algumas décadas essa imagem ela não se sustenta mais. Na verdade, quando nós falamos de evolução humana, o ideal é partirmos de uma imagem mais complexa e mais realista, que é essa daqui, ó. Então, esse print aqui eu peguei do site da Enciclopédia Britânica e ele, por incrível que pareça, já está defasado. Basicamente, todos os anos nós temos novas descobertas de hominíneos diferentes. A gente tem cada vez mais uma visão muito mais clara de como os seres humanos surgiram, né? E a ideia que deve prevalecer, a ideia que cientificamente se sustenta nos dias atuais é essa daí que aparece na imagem para vocês. Então nós temos aqui um gráfico, certo? Onde logo acima, numa tradução livre, podemos descrever esse gráfico como milhões de anos atrás, onde o número 0 que está à nossa direita seria os dias atuais e o número 12 em uma escala em milhões de anos, 12 milhões de anos atrás. Então percebam que mais ou menos entre 12 milhões e 10 milhões de anos atrás existiu uma linhagem de hominídeos antigos, de primatas antigos, que possuía ancestrais. O nosso último ancestral conhecido que partilhou características evolutivas entre gorilas, hominíneos, que são primatas com características humanoides, e os atuais chimpanzés e bonobos do nosso tempo, né? Então, há cerca de 12 e 10 milhões de anos atrás, uma linhagem de primatas antigos, ela possuía dentro dela ramificações evolutivas que seguiam esses três caminhos evolutivos. Um deles gerou os gorilas atuais. A gente está falando de um longo período, né, de evolução natural. Outro caminho gerou os bonobos e chimpanzés modernos. E um outro muito mais complexo, esse sim que nos interessa, acabou por gestar a nossa espécie humana, né, que aliás é a última e única existente, que é a Homo sapiens. Só que para chegar até nós, vejam que foi um processo evolutivo muito complexo, né? Nós tivemos primatas que nós podemos chamar aqui de uma forma simplificada de pré-humanos, e que, deixa eu só tirar aqui esse comercial, pronto. E que a partir de linhagens que se seguiram gestaram o homem com características modernas que gestou a nossa espécie, que aliás, como eu já acabei de dizer, é a única existente. Percebam que a gente está falando de uma escala evolutiva que vai mais ou menos dos
7 a 6 milhões de anos atrás. Então, nesse momento, há uma bifurcação evolutiva, onde uma linhagem de primatas antigos ela seguiu por um caminho que está mais acima nesse diagrama, que gestou os hominíneos, essa é a classe bem específica de primatas antigos, e a outra logo abaixo é, como já dissemos também, gestou os chimpanzés e bonobos modernos, né? Com relação aos hominíneos, veja que nós temos uma espécie antiga, até o momento mais antiga conhecida, que é a Sahelanthropus afarensis, essa daqui, ó, que aparece em destaque no diagrama. Só que nós vamos dar um grande salto evolutivo, nós vamos chegar a um período que nos interessa muito, que é justamente esse daqui, ó, onde nós temos uma espécie hominídea muito especial, que é a do Homo erectus. Antes de prosseguirmos, eu vou só baixar aqui um pouco mais essa playlist, deixar um som bem baixinho mesmo. Pronto, agora sim vamos voltar ao tema, né? Essa linhagem aqui, pessoal, é muito especial, né? Ela surgiu mais ou menos entre 2 e 1,8 milhões de anos atrás. Ela surgiu no continente africano e ela é interessante porque é uma das primeiras espécies hominíneas a sair do continente africano. Então, o que acontece? Essa espécie ela colonizou outras áreas do nosso globo terrestre, se estabelecendo onde hoje em dia fica a Europa e a Ásia atuais, tá certo? Há um grupo de paleoantropólogos, inclusive paleoantropólogos brasileiros, que defendem que o Homo erectus pode ter chegado à América do Sul. Porém, as evidências que atestam isso são muito indiretas ainda. Alguns paleoantropólogos, inclusive brasileiros, citam como prova disso vestígios de fogueiras, só que essas fogueiras podem, na verdade, ser resultado de incêndios naturais. Então, a gente precisaria de evidências bem mais sólidas que atestassem, por exemplo, a presença do Homo erectus no que hoje é o Brasil. Eu, particularmente, não creio que isso aconteceu, tá? Os brasileiros indígenas atuais descendem de linhagem já de Homo sapiens, mas isso é assunto para outro vídeo. O que acontece é o seguinte: essa espécie surge num momento muito especial, que seria na transição do Paleolítico Inferior para o Paleolítico Médio. Então, o Homo erectus que está aqui, olha que interessante, mais ou menos por volta dos 700 mil, 600 mil anos atrás, ele já estava plenamente estabelecido no que hoje é o continente africano, já estava na Europa e também no que hoje em dia é a Ásia. E nessa grande dimensão de espaço, nessa grande, extraordinária dispersão hominínia, o que é que aconteceu? Nós estávamos num período das grandes glaciações da famosa Era do Gelo. Isso teve consequências evolutivas bem marcantes, pessoal. Principalmente no continente europeu, na Europa atual. O que é que acontece? Durante as glaciações, alguns corredores que permitiam o acesso da África para a Europa ou da Ásia para a Europa simplesmente foram interditados. Então, o grande frio, a grande cobertura de gelo daquele período meio que isolou essas linhagens de Homo erectus no continente europeu. Isso teve consequências bem interessantes. Por quê? Porque hoje em dia as evidências paleoantropológicas nos dizem que foi essa ramificação isolada no continente europeu que originou os Homo neanderthalenses, ou seja, os homens de Neandertal, conhecidos popularmente como homens das cavernas. E para discutir isso com vocês, eu vou fornecer aqui mais uma imagem bem interessante. Essa que está aqui que mostra o que, galera? Olha que coisa incrível. Temos aqui, na verdade, 4 crânios, só que eles são vistos de frente e de forma lateral. E são 4 crânios muito especiais. Esse primeiro aqui, que é classificado como na letra A, esse aqui, ó, certo?
É um crânio muito interessante porque seria de um indivíduo, de um hominídeo, que viveu no que hoje em dia é a Espanha. Ele foi encontrado em um sítio arqueológico chamado Cima de los Huesos e ele foi datado em 430 mil anos atrás. Então aqui ele é visto de frente e de perfil. Esse hominídeo ele já tinha características que nós chamamos de proto-neandertalenses. Então essa espécie aqui, que viveu há 430 mil anos atrás, por causa do isolamento do gelo, que nós acabamos de dizer, ela acabou por gestar linhagens dessa daqui, ó, que seriam de um típico de um Homo neandertal clássico. Então percebam as similaridades, ó. Essa curvatura aqui acima do crânio das duas espécies, tá certo? E essas testas protuberantes, ó, tanto aqui quanto aqui. Esse crânio aqui, que nós classificamos com a letra B, para efeito didático, ele é de um Homo neanderthalensis que foi encontrado no sítio de La Ferrace, na França, de um indivíduo que viveu entre 60 a 40 mil anos atrás. Então, olhem só que coisa impressionante, né? É um crânio muito bem preservado de um Homo neanderthalensis, de um homem das cavernas, que viveu no que hoje em dia é a França, há mais ou menos 60 ou 40 mil anos atrás. Ele é um descendente direto dessa linhagem aqui, certo? Que foi descoberta no sítio de Cima de los Huesos, na Espanha, e que viveu há 430 mil anos atrás. Então, assim, uma temporalidade muito impressionante, né? E que descendem de linhagens mais antigas ainda de Homo erectus. Já esse crânio aqui, ó, que está à nossa direita, ele é muito especial. Ele foi encontrado em um sítio arqueológico que fica no Marrocos atual, no norte do continente africano, tá certo? E ele foi datado em 315 mil anos atrás. Então ele corresponde a uma linhagem muito antiga, certo? De hominídeos precursores, olha que interessante, da nossa espécie, da espécie do Homo sapiens atual. E essa espécie aqui, esse indivíduo aqui, que aparece tanto de frente quanto de perfil, ele foi datado em 315 mil anos atrás. Então é algo muito impressionante, né? E é um dos nossos antepassados diretos. Então, como eu falei mais uma vez, por causa das eras glaciais que se seguiram nesse período, né? Na transição entre o Paleolítico inferior para o Paleolítico médio e seguindo durante o Paleolítico superior, até mais ou menos 20 mil anos atrás, essas linhagens humanas isoladas acabaram por gestar hominíneos diferentes, né? Apesar de que nós sabemos hoje em dia que neandertalenses, homens de Neandertal e homens sapiens modernos, eles conviveram, eles interagiram e inclusive geraram descendentes. Até hoje, em algumas regiões do mundo, nós temos seres humanos que possuem em seu código genético remanescências de neandertais. Olha que coisa interessante, né? Mas analisando essa imagem aqui, percebam que esse proto-sapiens, podemos dizer assim, ele tem muitas similaridades com esse crânio aqui, ó. Esse crânio é de um indivíduo que viveu também na França, ó, ele foi encontrado nesse sítio arqueológico aqui, e ele viveu há 20 mil anos atrás. Mas percebam que o formato do crânio dele, desse daqui que foi encontrado no continente africano, já se assemelha mais a um Homo sapiens moderno, o que quer dizer que a nossa espécie seria uma subespécie, uma derivação dessa espécie aqui, tá? Percebam também que as protuberâncias desse crânio, apesar de serem bem acentuadas na testa, elas meio que caminham no sentido de uma harmonização
que é justamente a que nós, Homo sapiens, possuímos hoje em dia. Ó. Nós temos uma testa bem menos proeminente quando comparada à da espécie Neandertal. Então veja que a arqueologia, a paleoantropologia, nos mostra como essas duas espécies, aliás, essas 4 espécies totalmente diferentes, na verdade elas caminham, elas nos mostram dados evolutivos bem interessantes, né? Aí o que acontece, pessoal? Nós temos aqui um recorte de um artigo científico muito legal que mostra quando essa transição evolutiva aconteceu, essa bifurcação evolutiva. Ó. MRCA quer dizer mais ou menos algo como o último ancestral comum conhecido, né, em uma linhagem que viveu há mais ou menos entre 500 mil e 345 mil anos atrás. Então, por volta desse período, há uma bifurcação evolutiva, certo? Que mostra justamente esses 2 caminhos seguidos pelas linhagens de Homo erectus que gestaram de um lado a nossa espécie, o Homo sapiens, e outro caminho evolutivo, outra linhagem evolutiva que gestou os neandertais, que infelizmente estão extintos hoje em dia, né? Hoje em dia se acredita que linhagens remanescentes de neandertais viveram no continente europeu mais ou menos até 30 mil anos atrás, mas infelizmente elas acabaram sendo extintas, pessoal. Então é um dado bem impressionante, né? Mas percebam como a nossa evolução ela é complexa. Até porque, olha que coisa impressionante. Mais ou menos há 250 mil anos atrás, viveu uma espécie hominínia, que é essa que aparece aqui, conhecida como Homo naledi. Eles eram bem mais baixos que a gente, eles tinham entre 1,45 e 1,55 de altura, mas eles foram descobertos em uma caverna muito especial que fica na África, né? E essa caverna, olha que coisa impressionante, ela tem sepultamentos, enterramentos dessa espécie aí, do Homo naledi. E olha que coisa desconcertante. Esses enterramentos deliberados aconteceram há 250 mil anos atrás. Então veja que coisa incrível, né? Essa espécie é uma das precursoras dos enterramentos. Com relação ao enterramento, a gente não pode dizer que ele tinha ainda funções espirituais, né? Nós não podemos falar em algo como uma crença em um pós-vida. Porém, essa espécie que aparece aí, ela também tinha capacidade de produzir arte, de produzir grafismos, que é o que também foi encontrado próximo à sua sepultura, seus enterramentos intencionais. Então, olha que coisa impressionante, né? Mas isso também é assunto para outro vídeo. A gente vai seguir debatendo esse tema, certo? Vamos falar mais sobre homens de Neandertal também, sobre a nossa própria espécie. E vamos, a partir daí, aprofundar nossos estudos sobre a evolução humana, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse novo vídeo do canal. Esse é o primeiro que a gente espera que dê muitos, onde nós vamos discutir a evolução humana. Então, valeu, pessoal, um forte abraço e até o próximo vídeo.